Olá! Hoje, quando eu me levantei, logo que fui ver alguma mensagem bíblica, me deparei com um vídeo do Russell Shedd. Me chamou muita atenção. E aqui eu estou por gravar esse pequeno vídeo para ver se você concorda ou não concorda comigo. Ele dizia o seguinte, que no seminário, tinha 20 alunos aproximadamente, o professor pediu para os alunos uma pesquisa sobre o que o pastor falava, o que ele pregava, o que eles entendiam desse assunto. Mais ou menos essa é a ideia dele. Então fizeram a pesquisa e a pesquisa veio assim: os pastores leem a Bíblia, mas não explicam. Isso me chamou a atenção, porque eu concordo plenamente com essa palavra. Você frequenta uma igreja hoje, onde o pastor fala um monte de coisas bonitas, está na Bíblia, tudo é bonito, mas não sabe explicar, e não sabe aplicar, e não sabe ensinar. Então, todas as vezes que eu pude ter oportunidade de ir na igreja, quando eu ia bastante, eu saía cansado, porque se você tem um pouquinho de conhecimento, você percebe que o pastor não pregou nada, ele leu a Bíblia. E se você busca a interpretação não tinha nada a ver com aquilo. E ele ficou 20 minutos patinando em cima daquilo que não queria dizer nada. E você sai da igreja vazia. Tá, isso está acontecendo. Você pode, em qualquer igreja, vai ser raro você encontrar alguém que tem uma boa palavra. Eu, particularmente, gosto muito do bispo Tito Oscar. A igreja que eu frequentei durante muitos anos, ele foi meu bispo e eu aprendi a pregar com ele. Comecei a aplicar tudo que ele falava, do jeito que ele falava, do jeito que ele... Diziam os pregadores da época que o bispo Tito era como se fosse um jornal que você lia e entendia todo o raciocínio. Depois de fazer um curso na CEPAL, onde a CEPAL trouxe um pregador do Texas, doutor em hermenêutica e exegese, e aprendi mais um pouquinho. Ainda não sei, mas tenho a certeza que se eu fosse pregar hoje, eu não cansaria a igreja como muitos pastores. Pode ser presbiteriano, batista, pentecostal, pior ainda. Agora, tem uma coisa boa. Você pode estar falando, mas é o Espírito Santo que fala. Não, mas o Espírito Santo não vai explicar tão mal assim. O Espírito Santo vai levar você a dar entendimento para esse povo, da comida. Quando você vai no restaurante, você quer comer bem. Então, se a comida vem ruim, você não volta mais. E é assim que está acontecendo com a igreja. As igrejas estão muito frias nesse sentido de conhecimento. E aí, nós olhamos para essas igrejas que estão acontecendo no momento, as igrejas coaching. O cara fez um curso de coaching. Ele não explica a Bíblia, mas ele te enrola bastante e leva um conhecimento. Você sai de lá bem, porque você foi num discurso, numa palestra, onde te ensina a ser feliz, onde te ensina a ter prosperidade, onde te ensina a ser melhor na vida. Então, ele não ensinou a Bíblia. Então, o Russell Shedd chegou à conclusão, e ele, falando nisso, nesse vídeo que eu assisti hoje, que a igreja hoje padece disso, né? Eu, pelo menos, entendi isso. Que o pastor só lê a Bíblia, ou seja, ele não explica, ele não ensina, ele não conclui. E você pode observar a igreja que você vai. O pastor começa a ler, vai falar sobre salvação. Então ele coloca um versículo que encaixa. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Aí ele começa a falar do amor de Deus, de que Deus amou o mundo, que mundo é esse, e ele não foca na salvação. Uma pregação tem 4, 5 textos. O povo não entende nada. Uma mensagem tão bonita como essa, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu já vi pastores pregando de tal maneira. Dá uma mensagem bonita. Então, voltando, eu tive o privilégio de escutar o bispo Roberto McAllister pregar.
você sai de lá cheio do Espírito Santo, que o ensino que ele passava. Escutei John Stott pregar, sensacional. Escutei bons líderes pregar. Você aprende de fato. Então, é isso que eu queria falar. Concluindo que igreja que nós vamos hoje para escutar o Evangelho? Eu estava indo próximo da minha casa, uma igreja presbiteriana, e uma igreja gostosa, uma música gostosa, o povo maravilhoso, o tempo do culto é ótimo, 1h, 1h15. Faltava recepção na igreja. Começa por aí. Você não é acolhido, nem como se fosse uma pessoa estranha que entrou e saiu. E a pregação do pastor é uma pregação repetitiva. Fui 3, 4 vezes. Ele fala a mesma coisa mudando o versículo. Acontece muito também. Então, fico por aqui, Laerte Godoy, sou historiador, sou teólogo. E fui pastor durante 15 anos, muito aplicado nesse tema de levar ensino. Quem pode falar melhor são meus filhos e as pessoas que lá frequentavam. Eu tinha uma boa retórica e eu sabia que o povo estava aprendendo. E hoje alguns me dizem, não existe igreja melhor que eu frequentei até hoje do que a Igreja Nova Vida. Você escuta isso normalmente na minha cidade. Mas, infelizmente, faltou também direção, faltou liderança, faltou o amor de uma igreja pelo pastor. Não estou criticando ninguém, estou falando do meu sentimento. Um abraço muito grande, até mais.